Olá pessoal, tudo bom com vocês? Canal Só Questões Concurso, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Dessa feita, pessoal, conhecimentos pedagógicos. Estou trazendo uma série de questões sobre autores pedagógicos. Dessa feita, pessoal, vou trazer aqui só questões sobre o psicólogo e filósofo Jean Piaget, tá? Eu deixei aí na descrição do vídeo o material para você estar acompanhando juntamente conosco. São questões respondidas objetivas para vocês aí estar aprendendo, assimilando o assunto, tá? Para conhecimento geral, pessoal, Jean Piaget foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget passou grande parte de sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. E para você, pessoal, que não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like e compartilhe. Isso é importante para continuarmos aqui trazendo mais vídeo para vocês, tá? Então, bora lá para as questões. Questão de número 1. 4 estágios da teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo, que ocorre durante a adolescência, possibilita estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes, próprios e de outros, e de integrá-los de modo lógico e coerente. Outro aspecto importante nesse estágio refere-se ao aparecimento da capacidade de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente. Pessoal, que estágio é esse que ocorre durante a adolescência? Olha só, pessoal, nós temos aqui, os 4 estágios da teoria de Piaget, do desenvolvimento cognitivo, tá? E segundo, então, a sua teoria, nós temos, então, a fase da evolução intelectual, que se forma e desenvolve a capacidade de usar conceitos abstratos, de pensar a partir de situações hipotéticas ou possíveis. Predomina, então, o raciocínio hipotético, dedutivo, tá? E a resolução lógica e sistemática de problemas. Esse estágio aqui, que acontece na adolescência, é o estágio das operações formais, tá, pessoal? Então, nossa resposta correta aqui é a letra D, ok? Questão de número 2. De acordo com Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los por meio de alguma base de conhecimento que já possua. A esse processo de utilizar um esquema que já existe e aplicá-lo a uma nova situação, Piaget chama de... Bem, pessoal, então, segundo aí a teoria de Piaget, esse processo, ele tem por nome aí, pessoal, de assimilação, ok? É um termo que faz referência a uma parte do processo de adaptação do ser humano. Através da assimilação, as pessoas conseguem captar e obter novas informações e incorporá-las nas ideias já existentes dentro do seu psicológico, do seu psiquismo, tá? E um exemplo disso é quando a criança tem novas experiências, que ela vê, ouve coisas novas, ela tenta adaptar esses novos estímulos às estruturas cognitivas que já possui. Então, esse processo chama de assimilação. A nossa resposta correta é a letra B. Questão de número 3. Assinala a alternativa incorreta em relação aos estágios do desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget. Bem, pessoal, então, segundo Piaget, o ser humano aí passa por 4 estágios, né? Que é o estágio sensório-motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, tá? A nossa resposta aqui nessa questão é a letra A, pessoal. Ó, eu vou direto no ponto aqui, ó. Aqui diz que no estágio operatório formal, as crianças utilizam símbolos para representar a realidade. O egocentrismo está bastante presente e elas possuem uma incapacidade de pensar através das consequências de uma ação e de entender noções de lógica. Bem, pessoal, nesse estágio operatório formal, na verdade, que é desenvolvido aí a partir dos 12 anos de idade, né, de 11, 12 anos, o adolescente ele começa a raciocinar logicamente e sistematicamente. Esse estágio é definido pela habilidade de engajar-se no raciocínio proporcional, ok? Outro exemplo do estágio operatório formal seria imaginar o resultado de uma ação que ainda tem que ser realizada, ok? O pensamento operatório formal, ele envolve aí a capacidade de pensar de forma abstrata. Então, a nossa alternativa incorreta nessa questão referente aos estágios de desenvolvimento cognitivo é a letra A. A letra B, a C e a D estão corretas, ok? Questão de número 4. Segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida, segundo ele. Letra A. A criança constrói conhecimento somente na interação com outras crianças. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Não é somente na interação com outras crianças, mas com o meio social, com o mundo, com as outras pessoas à sua volta. Letra B. O aprendizado da criança não está relacionado com a interação da criança com o meio. Na verdade, está
relacionada com a interação da criança com o meio, ok? Também essa questão aqui está errada. A letra C, o ensino só se efetiva mediante a avaliação. Não, isso aqui está errado. Não é a avaliação que vai efetivar, então, o ensino. Tá? Letra D. A criança constrói o conhecimento a partir de suas descobertas, quando em contato com o mundo e com os objetos. Sim, isso aqui está correto. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra D, tá, pessoal? A letra E diz que o processo de ensino-aprendizagem deve ser um processo rigoroso, centrado no professor. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Questão de número 5. Piaget criou um campo de investigação que denominou, aqui nós temos um traço, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. A grande contribuição de Piaget foi estudar, de acordo com Jean Piaget, assinala a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. Bem, pessoal, para responder essa questão, vou começar aqui, então, a falar da primeira parte, que é sobre a teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança, que Piaget denominou como epistemologia genética. Ok? Nós temos aqui, então, na letra A, essa resposta, tá? Epistemologia genética seria, então, o que vai preencher aqui a primeira lacuna, ok? Então, a grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico matemático. Portanto, a nossa resposta correta é a letra A. Respondendo apenas a primeira, nós conseguimos responder essa questão, ok? Questão de número 6. Segundo Piaget, a aprendizagem é fruto das relações que o indivíduo estabelece com o mundo. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A aprendizagem depende de condições específicas, espaços, objetos, meio, e subordina-se à equilibração e à maturação. Isso aqui está correto, ok, pessoal? Não é a nossa resposta. Ele quer a resposta incorreta. Letra B. A aprendizagem deve ocupar-se com a operatividade, com a capacidade de descobrir, inventar, criar possibilidades. Essa aqui também está correta. A letra C. A aprendizagem é um processo de construção do conhecimento por meio da interação entre o sujeito e o objeto. Muito bem. Isso aqui também está correto. Letra D. Aprendizagem e desenvolvimento são fenômenos distintos, mas interdependentes, isto é, que influem um no outro reciprocamente. Pessoal, isso aqui está errado, tá? A letra D, porque segundo aí a teoria de Piaget, o indivíduo precisa primeiro se desenvolver e depois aprender, o que não ocorre simultaneamente e nem reciprocamente, pois não são interdependentes, tá? Então, isso aqui é a nossa resposta correta. E a letra E diz: a aprendizagem é um processo de busca e de descoberta que facilita a aquisição de procedimentos e de atitudes de trabalho, estudo e questionamento. Isso aqui também está correto. Então, a nossa resposta nessa questão é a letra D. Questão de número 7. Assinale a alternativa correta quanto o que defende a teoria de Piaget. A letra A. O desenvolvimento humano está dividido em 2 estágios, sensório-motor e operatório-formal. Isso aqui está errado, pessoal. São 4 estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, tá? Então, essa aqui está errada. A letra B. É uma teoria de desenvolvimento da sexualidade do ser humano. Quem defende esse tema é Freud, tá, pessoal? Então, essa aqui também está errada. A letra C. Individualidade, atividade e liberdade são a base da sua teoria. Pessoal, quem defende essa teoria aqui é a Maria Montessori, ok? A letra D. O desenvolvimento humano envolve um processo de assimilação e acomodação. Isso aqui sim está dentro da teoria aí que defende Piaget, tá? Portanto, aí a nossa resposta correta é a letra D. Vamos conferir aqui na letra E, ó. Defende que a vida psíquica é formada por 3 dimensões: motora, afetiva e cognitiva, que coexistem e atuam de forma integrada. Esse aqui quem defende essa teoria, pessoal, é Henry Wallon. Ok? Então, a nossa resposta correta é a letra D. Questão de número 8. Tendo como base os aspectos cognitivos do desenvolvimento no decorrer da infância e os pressupostos teóricos de Piaget, os avanços cognitivos,
uso de símbolos, compreensão de identidades, capacidade de classificar, entendimento de causa e efeito, e os aspectos imaturos, egocentrismo, raciocínio transdutivo e irreversibilidade, são características do estágio. Nós temos então aqui as nossas alternativas, pessoal. A nossa resposta correta a respeito aí desse estágio é o estágio pré-operatório, ok? É a nossa resposta correta, que também é chamado aí de inteligência simbólica, tá? Pessoal, a criança nesse estágio é egocêntrica, centrada em si mesmo e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Não aceita a ideia do acaso, tá? E tudo deve ter uma explicação lógica. É aquela fase, pessoal, dos porquês. Age por assimilação, né? Pessoal, um exemplo que eu vi aqui na internet é que se você mostrar para a criança duas bolinhas de massa igual e uma delas você colocar numa forma diferente como uma minhoca, a criança ela vai negar que a quantidade da massa continua igual, ok? Porque as formas ficaram diferentes, ela não relaciona as situações, ok? Então isso aqui também é um dos aspectos cognitivos aí do desenvolvimento pré-operacional, ok? Questão de número 9. Em relação ao trabalho de Piaget sobre o desenvolvimento infantil, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Todas as crianças passam pelos 4 estágios do desenvolvimento na mesma ordem, mas algumas o fazem com maior rapidez. Essa afirmativa aqui está correta e segundo, então, a teoria de Piaget. Afirmativa 2. Esquemas são categorias mentais que organizam a experiência com base em ações na infância e em propriedades abstratas na adolescência. Também isso aqui está correto, ok, pessoal? E a 3. O estágio sensório-motor se estende do nascimento até os 2 anos de idade, em que se progride das ações reflexas para o processamento simbólico. Essa afirmativa 3 também está correta. Portanto, a nossa resposta nessa questão é a letra E, tá? O 1, o 2 e o 3 estão corretos, ok, pessoal? Questão de número 10. Um professor observou as seguintes características no comportamento de seus estudantes: egocentrismo, animismo, explicação do mundo com realismo mágico e irreversibilidade do pensamento. Assinala a opção que indica a etapa do desenvolvimento das crianças de acordo com as teorias de Piaget. Pessoal, esse estágio do qual vamos responder daqui a pouco, ele caracteriza-se pelo egocentrismo, tá? Uma vez que a criança não idealiza uma realidade da qual não faça parte, devido à ausência de esquemas conceituais e da lógica. Nesse estágio, a criança apresentará um entendimento da realidade desequilibrado. Assim, a criança pode dar explicações animistas, tá? Diante de acontecimentos por ela vividos, ou seja, irá atribuir características humanas para animais, plantas e objetos. Quando se trata das brincadeiras ideais ao estágio, é preciso levar em conta que este é um período da fantasia, da imaginação, do faz de conta e do uso de símbolos como significantes, ou seja, o cabo da vassoura é o significante e o cavalinho o significado. A criança adora ouvir histórias pelo prazer de poder fantasiar e imaginar o contexto e os personagens. E ações como puxar, bater, montar permite abstração de informações das características dos objetos e das próprias ações. Um exemplo é a criança pode usar um balde imaginando um tambor. Também a criança pode colocar a boneca para dormir, imaginando que ela está com sono, tá? Esse período, pessoal, que faz parte aí da teoria de Piaget, é o período pré-operatório, ok? Então, a nossa resposta correta é a letra D. Questão de número 11. Preencha corretamente a lacuna. Para Piaget, o conhecimento acontece pela, que o sujeito desenvolve no processo de sua, sobre o mundo. Bem, pessoal, segundo aí a teoria de Piaget, a teoria interacionista, a concepção do desenvolvimento apoia-se na ideia da interação entre o organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimento como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascer, nem sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio. Então, para Piaget, o conhecimento acontece pela interação, tá? É a teoria interacionista. Nós temos aqui a letra D, interação, que o sujeito desenvolve no processo de sua ação sobre o mundo.
ok? Então, aqui é interação e aqui é ação. A nossa letra correta é a letra D. Questão de número 12. Conforme mostra Piaget, Encol, Marshall e Palacios, nenhuma aprendizagem consiste apenas em aquisições extraídas da experiência física, mas supõe a intervenção de instrumentos lógicos. Para a posição interacionista, a intervenção necessária do sujeito e dos objetos em qualquer aprendizagem é modulada por fatores internos então nós temos aqui as nossas alternativas. Vou trazer aqui para vocês, segundo Piaget, a teoria da equilibração, de uma maneira geral, trata de um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Assim, é considerada como um mecanismo autorregulador necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o meio ambiente. A equilibração, pessoal, é um fator interno, ok? Que aqui está sobre aprendizagem, que é modulada por fatores internos. Então, a nossa resposta correta é a letra D, pessoal, é a equilibração. Questão de número 13. O modelo piagetiano do desenvolvimento humano propõe períodos que são caracterizados pelo aparecimento de novas qualidades do pensamento, interferindo no desenvolvimento global. O período de operações concretas se dá dos... Bem, pessoal, vou trazer para vocês aqui a idade aproximada dos estágios aí da teoria de Piaget, tá? Olha, nós temos aqui o estágio sensório-motor, tá? Que ele vai do 0 aos 2 anos de idade. E o pré-operatório, que vai dos 2 aos 6 anos. O operatório concreto, tá? Que vai dos 7 aos 11 anos. E o operatório formal, que a partir dos 11 anos aí que se dá o período operatório formal. Sabendo disso, dessas idades aqui, nós já temos a nossa resposta, que ele quer saber o período de operações concretas, que se dá dos 7 aos 11 anos de idade. Então, olhando aqui para as alternativas, nós podemos perceber que apenas a alternativa C tem a idade correta aí, dos 7 aos 11 anos ou 12 anos, com o início da construção lógica, ou seja, a capacidade da criança estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. Essa aqui, pessoal, é a nossa resposta correta, ok? A letra C está de acordo aí com o período de operações concretas, ok? Questão de número 14. Na perspectiva interacionista de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, a inteligência é... Bem, ele quer saber o que é inteligência aí, segundo a teoria de Piaget, ok? Então, de acordo com a pesquisa que eu fiz, a inteligência é algo considerado aí uma estrutura biológica, tá? Sendo uma das principais funções adaptar o organismo às exigências do meio. A assimilação, a acomodação e a equilibração são os 3 processos que fazem parte desse movimento. Então, nós sabemos que, segundo Piaget, a inteligência é algo biológico. E observando aqui nas alternativas, nós vemos que a letra A diz que é uma estrutura somente cerebral, que já está errada, tá? A letra B, uma estrutura biológica, e assim como as outras, tem a função de realizar adaptações do organismo. Isso aqui está correto, pessoal, é nosso gabarito, tá? A letra C diz que é uma estrutura emocional e a letra D diz que é uma intervenção sociocultural. E a nossa resposta correta é a letra B, que é uma estrutura biológica, adaptar-se o organismo às exigências do meio. Nossa resposta correta é a letra B. Questão de número 15. Jean Piaget ordenou o desenvolvimento cognitivo da criança em 4 estágios. O primeiro, que vai do nascimento até os 2 anos de idade, é o estágio, bem, como eu já falei nas questões anteriores, nós temos então o estágio sensório-motor, que vai aí do 0 a 2 anos de idade. O estágio pré-operatório vai dos 2 anos aos 6 anos de idade. O operatório concreto vai dos 7 aos 11 anos de idade e o operatório formal, então, a partir aí dos 11 anos de idade em diante, que temos então o estágio operatório formal. Pessoal, isso é sempre bom estar assimilando, tá? Para que na hora da prova a gente consiga entender sobre os 4 estágios da teoria de Piaget. Então, o estágio que vai do nascimento até os 2 anos de idade é o estágio sensório-motor, ok? Que é o estágio baseado nos sentidos, nas habilidades motoras, ok?
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das questões que eu trouxe para vocês aí do psicólogo Jean Piaget, ok? Não esqueça, pessoal, se você estiver pensando em desistir, lembre-se que você pode estar um passo aí da vitória, ok? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.